Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre um prazer estar com você aqui todo fim de semana, todos os sábados, né? E às vezes também nos domingos tem repetição. E todas as semanas nós trazemos pessoas que vocês sempre pedem, que vocês nos mandam e-mail. E hoje nós vamos trazer um dos maiores médicos do Brasil, mais famosos. O assunto está batendo em tudo, todo mundo está falando bastante, sendo fantástico, saiu na Veja. É um assunto super diferente, novo, na verdade, para a medicina, né? Acredito que aqui é meio moderno, né, doutor Laí? É. Então, ele está conosco, já que ele estoura, né? Toda vez que a gente traz o doutor Laí Ribeiro, estoura a nossa caixa de e-mails, porque todo mundo adora quando ele vem. E você já sabe, né? Entre no nosso site, www.programavivamais.com.br, interaja conosco. Mande perguntas, sugestões, claro que o doutor Laí vai estar sempre aqui conosco, mande as perguntas que a gente faz de novo. Então, só para lembrar, né, o Dr. Laí Ribeiro, ele é médico cardiologista e nutrólogo, autor de 35 livros, 15 foram best-sellers, 25 dos quais foram traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países na área de autoconhecimento e mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. O Dr. Laí Ribeiro teve a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos e trabalhar em 3 universidades americanas, na Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp e Dohme e diretor executivo, chegando a vice-presidente da Ciba Corporation, que é a atual Novartis. Ele hoje trabalha em vários países da América do Sul, Central, do Norte e na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal e profissional, ministrando também cursos para médicos na área de anti-envelhecimento e modulação hormonal bioidêntica. Hoje, com um currículo desse, não preciso nem dizer para vocês que o programa hoje vai estar maravilhoso, né, Miguel? Bom, eu sou talvez o mais suspeito daqui. Eu também sou suspeita, porque eu já emagreci 6 quilos com o tratamento que vocês estão me dando, eu estou adorando. Quem está assistindo, Ana, o programa e vai ver no intervalo que tem a publicidade das nossas clínicas, eu perdi 18 quilos. Então, assim, a primeira vez que o Laí veio aqui, eu devo dizer, como eu tive uma formação que eu acho que era muito ortodoxa, né, Laí? Porque eu trabalhei em UTI e tal, achava que conhecia muita coisa, eu vim meio desconfiado fazer a entrevista, né? Porque era um assunto novo e tal. Bom, depois da entrevista, a primeira entrevista com o Laí, eu fui ver uma palestra dele no dia seguinte. Depois da palestra dele no dia seguinte, eu fui fazer o curso de pós-graduação. Então, na verdade, nós temos contato... O mais brilhante aluno que eu tenho. O professor não ia falar outra coisa. Eu costumo dizer que o mais brilhante é o meu filho, viu, Léo? Também. E eu fico orgulhosíssima porque meu irmão e meu sobrinho. É uma dupla imbatível. Eu só tenho a agradecer porque, assim, você que está assistindo, não desligue, não mude de canal, que você vai ver que o que o Dr. Laí vai falar, além de um vasto conhecimento, o que impressiona é a didática do Laí. Dá vontade de não falar muito, deixar só ele falando. E realmente, assim, eu ganhei vida com isso, que se você ver as minhas fotos no vídeo de hoje e de 1 ano e meio atrás, é impressionante a mudança. E qualidade de vida. Que bom. Então, Laí, só tenho a agradecer. Fico feliz de saber disso, é por isso que a gente faz esse trabalho. Vamos começar com o assunto? E assim, Sim. eu vou procurar não te interromper muito. Não, que isso. O Laí tem uma didática fantástica, eu só vou atrapalhar seu... De jeito nenhum. Eu só vou levantar a bola, tá, Vai Laí? me perguntando que se eu souber eu vou responder. O seu souber é o seguinte, né? Eu 1 ou 2 vezes vi o Laí até hoje, porque o Laí ele tem isso também. Se ele não souber, ele diz assim, olha, isso eu não sei, ou isso eu não estou bem a par, eu vou estudar e te trago. Passa um mês, ele chega e diz assim, aquilo que tu me perguntou assim, está em tal lugar, assim, funciona assim, assado, que assim, não tem chutômetro. Que é o que dá segurança pra gente. Isso é tão importante, né? Isso é uma das coisas mais importantes. A pior coisa é quando a gente quer saber alguma coisa e alguém chuta, né? Aí mais atrapalha do que ajuda. Né? O conhecimento errado prejudica mais do que você não tivesse ele, né? E é isso que acontece, né, Laí? Modulação hormonal. Por que se fala modulação hormonal? Né? Porque, na realidade, não é reposição, que é uma coisa antiga, obsoleta. Reposição era assim, faltava um hormônio, aliás, eles nem sabiam se faltava, porque não media nada na época, e também não valia a pena medir, porque o que dá não muda o que está lá, entendeu? Então, uma mulher, por exemplo, está na menopausa, está com estrogênio baixo,
Não adianta medir que ela está abaixo, no caso da reposição, porque o que ia repor não ia mudar o estrogênio dela. Então, a reposição, você olhava um hormônio e dava. A modulação, você primeiro equilibra como se fosse uma orquestra. Não adianta consertar só aquele violino que está desafinado. Você tem que trabalhar em grupo. É a tireoide trabalhando com pâncreas, trabalhando com adrenal, trabalhando com ovário, né? E assim por diante. É um equilíbrio, são os vários hormônios. E não é oral, você não faz isso pela boca, porque os hormônios esteroidais, eles não devem ser administrados pela boca, porque quando eles passam no fígado, eles mudam a característica e vai cair no sangue metabólitos, às vezes indesejáveis. Então, fazer transdérmico faz uma diferença enorme. Então, essa combinação de usar vários hormônios, de fazer via transdérmica, de medi-los antes e depois e ver como que o ajuste é feito, isso recebeu o nome de modulação em vez de reposição. E uma coisa interessante, Leandro, é o que a gente sempre te escuta falar e que muita gente acha que não existe, que é o bioidêntico. Sim. Né? Aliás, o bioidêntico surgiu antes do não bioidêntico. Porque... Como leiga, posso te perguntar o que é o bioidêntico? Pode, sim. Bioidêntico é o seguinte, é algo que é exatamente igual àquilo que você tem no corpo. Então, se eu tenho uma progesterona que é igualzinha que o seu ovário fabrica, essa progesterona é chamada bioidêntica. Ela foi criada, foi descoberta em 1940. Para você fazer o não bioidêntico, que é o que você encontra comum aí, você tem que ter o bioidêntico, porque existe uma lei mundial que diz assim, não se pode patentear nada que a natureza fabrique. Então, para uma empresa lançar um similar, ele tem que provar, a empresa tem que provar que esse não é bioidêntico. Então, os bioidênticos surgiram primeiro, para depois surgir os não bioidênticos. Então, o bioidêntico faz toda a diferença, porque quando uma mulher está na menopausa e ela recebe um remédio que é urina de cavalo, de égua prem, eles põem a égua grávida, 1000 éguas numa baia, dão um remédio para elas urinarem o dia inteiro, só urinam, mais nada, ficam 24 horas urinando, e eles recolhem aquela urina e faz uma pílula que você compra ali na farmácia, que você usa, e aqui eu chamo de urinoterapia. Tem 11 metabólitos, quando você toma aquela pílula, que não pertence ao corpo humano, que pertence a cavalo. Então aquilo entra no receptor do hormônio e fica lá agarrado. Trata a sintomatologia da mulher, mas ela engorda, ela envelhece mais rápido, ela perde a libido, ela vem a ter secura vaginal, etc, 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 etc. O bioidêntico é exatamente o contrário. Você mede, vê que está deficiente, e hoje se faz principalmente na saliva, é o melhor jeito, e você então substitui aquilo numa dosagem apropriada para atingir um nível salivar, que é o nível do tecido, e é como se fosse um ato de mágica, porque a melhora é absurda. Eu digo para o médico, quando você começa a trabalhar com esse tipo de medicina, você vai se sentir muito mais orgulhoso de ser médico, porque o paciente vai dizer para você, doutor, eu nunca melhorei tanto na minha vida, muito obrigado. E você recebe agradecimentos e a sua clientela aumenta, porque não existe nada melhor do que o boca a boca, não é verdade? Porque quando você faz uma coisa bem feita para um paciente e ele melhora, esse paciente vai e conta para o outro. Quando o outro chega, a melhor propaganda. E você já percebeu, você trabalha na área de saúde, quando você recebe um paciente que foi recomendado por outro, ele já chega de peito aberto, confiando 100% em você, profissional. Você já viu o resultado, né? Laíro, o que a gente tem de médico hoje em dia, que o Vitor é o meu médico, né? Sim. Claro que eu comecei fazendo contigo. Certo. Fui perdendo o medo de suplementar, eu chamo de suplemento. É um suplemento, não tenho dúvida, suplemento. Porque remédio é o que a gente compra que não tem, que o corpo organismo não tem. reconhece. O que o corpo tem é um suplemento. Mas o que a gente tem de colegas médicos hoje em dia fazendo esse tipo de suplementação com a gente, é uma coisa incrível. E isso foi vamos dizer assim, agregou valor ao nosso resultado cirúrgico. Porque o pessoal diz assim, anti-envelhecimento. Eu digo, mas querido, eu sou cirurgião plástico, faz 30 anos que eu faço anti-envelhecimento. Ou tu acha que eu, como cirurgião plástico, vou envelhecer os outros? É verdade. Né? A medicina do anti-envelhecimento não existe. Eu digo, então a minha especialidade não existe. É verdade. Né? Porque o cara vai lá para fazer a face, eu vou fazer o quê? Vou envelhecer ele? Você vai fazer ele parecer mais jovem. Mais jovem, né? Então, se eu Nunca chegou um lá dizendo, eu quero parecer mais velho. Mais velho, não, por enquanto não. Né? E se aparecer, não vai ser comigo. Né? Então, agregar valor que a gente conseguiu com a nutriendocrinologia, que a gente
aprendeu contigo, Sim. é uma coisa que faz com que o paciente, Lair, é incrível. Além de fidelizar o paciente, ele não te larga mais. Eu não larga mais, não, eu concordo. Deixa eu fazer um comentário interessante aqui para quem está nos assistindo. Nós temos uma medicina chamada pré-genômica, que é antes de 2003. E nós temos uma medicina chamada pós-genômica, que é depois de 2003. Em 2003 foi publicado o genoma humano. 13 anos de pesquisa, bilhões de dólares, publicou-se o genoma humano. Esperava-se que nós íamos ter pelo menos 120 mil genes, porque nós temos 120 mil proteínas diferentes no corpo. Então a esperança era que, a expectativa era que ia ter 120 mil genes. E qual não foi a surpresa? Que nós temos apenas 23 mil genes funcionais. O arroz que você põe no seu prato tem 35 mil genes. Você tem 23 mil. Mas você é muito mais complexo que o arroz. Como o arroz pode ter 35 mil e você ter apenas 23 mil? Aí chegou-se à conclusão que quem controla a biologia não é a genética, é a epigenética. Antigamente, o que se chamava de lixo do DNA era um conjunto de proteínas que ficava em volta do DNA que ninguém sabia para que servia e chamava lixo. Era o lixo, era o junk. Hoje sabemos que ali estão as proteínas reguladoras, que vão regular a expressão gênica. E traduzindo isso para você, a mãe morreu de câncer de mama, a irmã mais velha morreu de câncer de mama, a mulher vai no consultório e diz para o doutor, eu vim aqui porque eu quero tirar minhas mamas. Eu quero fazer uma mastectomia radical bilateral profilática. Que é um crime. Que é um crime. Porque a minha mãe morreu de câncer de mama, minha irmã mais velha morreu, eu mandei meu sangue para os Estados Unidos e eu tenho o gene do câncer de mama. Antigamente você não tinha o que fazer, era esperar vir o câncer. Hoje você vai dizer para essa mulher, das duas uma, ou a senhora vai ingerir crucífera é brócolis, é repolho, é nabo, é couve-flor, é couve de Bruxelas, etc., 2 vezes por semana, ou a senhora vai ingerir um suplemento chamado indol 3-carbinol, 200 miligramas, diariamente, ad infinito, por resto da vida. E isso não vai permitir a expressão gênica. Olha que bonito. Se você pegar uma colmeia de abelhas, é redundante colmeia de abelhas, mas eu pegar uma colmeia, você vai ver que a abelha rainha, ela vive 6 anos. A abelha operária vive 5 semanas. A abelha rainha vive 62 vezes o que vive uma abelha operária. E elas têm o mesmo genoma. Numa colmeia, todas as abelhas são gêmeas idênticas. Elas têm exatamente o mesmo genoma. O que faz a abelha rainha viver 62 vezes mais? O alimento, a geleia real, é feito para ela. Só ela ingere a geleia real. Olha a importância da nutrição. Quer dizer, porque ela se alimenta da geleia real, ela vive 62 vezes mais do que a abelha operária. Esse conceito é o chamado nutrigenômica, que é o uso do nutriente para mudar a expressão gênica. E isso é uma grande descoberta. E eu digo para as pessoas, você não é refém da sua hereditariedade. Não, meu pai morreu de câncer de mama, de câncer de próstata, minha mãe morreu de câncer de mama, eu estou fadado a ter câncer. Não é verdade, entendeu? Ninguém é refém da sua hereditariedade, porque hoje, com a epigenética, com a nutrigenômica, nós podemos revolucionar tudo. Isso é que é o bonito. Legal. Você dá para o paciente a esperança, entendeu? Ele chega ali preocupado. Você falou em geleia real para a abelha rainha. Sim. Ele tem algum efeito em nós humanos? Não é do mesmo jeito, e tem um porém. A geleia real foi feita para a mulher, para a fêmea. Então ela tem bastante hormônio feminino. Então eu não aconselho o homem a fazer uso de geleia real a longo prazo, porque ele vai ter consequências outras. Que é um alimento estritamente feminino, feito para a rainha. E na mulher ajuda? Contribui sim, contribui, ajuda sim, ajuda. Não é uma coisa grandiosa, mas ajuda. Tem muita coisa que a natureza faz que ajuda. Isso chama xenormese, esse conceito, que foi descoberto pelo um professor de Harvard recentemente, que vai provavelmente ganhar também o Prêmio Nobel de Medicina. Ele mostrou o seguinte, que, por exemplo, se você deixar uma uva sem dar agrotóxicos para ela, que ela se vire, problema dela. Ela vai nascer uma uvinha murchinha e vai lutar contra as pragas e os fungos, mas nessa luta ela vai desenvolver um fator que chama fator X, que nós chamamos hoje de resveratrol,
e que agora o homem, o ser humano, ingere aquele resveratrol e aquilo vai e estimula o gene da longevidade, que chama sirtuína. Então, hoje nós estamos usando resveratrol para prolongar a vida humana. Existem muitos centros nos Estados Unidos, estudos de muitos milhões de dólares, estudando o efeito do resveratrol na longevidade e na prevenção de câncer. Quer dizer, uma coisa que vem da planta, que a planta usa para se proteger, que agora você pode usar. Esse fenômeno chama-se xenormese, porque a palavra xeno, do grego, quer dizer estrangeiro. Veio da planta para o ser humano. Isso é uma das coisas, Ana, que eu estou suplementando há 1 ano e meio e que tu também está suplementando. Eu também já estou há 1 ano e meio desde que o senhor falou e eles me recomendaram, eu tomo o resveratrol. Do lado da minha cama, da minha cama deve ter uns 30 vidrinhos, mas assim, vai muito maravilhosos, bem, que só tem me feito bem. É isso mesmo. E aí, como na faculdade de medicina, nós médicos não somos treinados em nutrição, o colega médico que está nos assistindo lá de convir, que você teve 6 horas de aula de nutrição, o resto foram as formas pediátricas, que a não ser que você seja pediatra, não teve aplicabilidade na sua clínica. Então, o médico não sabe nada de nutrição. Eu sempre me interessei por nutrição e sou nutrólogo, sou oficialmente nutrólogo. Nós somos 1.041 nutrólogos no Brasil. Então, quando você vai estudar nutrologia na profundidade, você volta a 400 anos antes de Cristo, quando Hipócrates, o pai da medicina moderna, dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. Isso a partir do genoma, isso agora tomou conta. Cada vez mais os médicos vão ter que entender mais de nutrologia, cada vez mais. Bom, eu nem nós vamos fazer uma pausa. Eu ia dizer que eu nem preciso dizer para as pessoas não saírem daí, porque eu tenho certeza que ninguém vai desligar. Mas eu vou pedir para que dê uma olhada, porque assim, provavelmente vai aparecer o comercial da minha clínica. Então dá uma olhada no que é a gravação hoje e do que é a gravação de 1 ano e pouco atrás. Eu estava 18 quilos mais gordo. Quer dizer, eu perdi peso sem perder saúde. Pelo contrário, ganhei saúde. É verdade. A gente já volta com o Laír, não saia daí. Olha, eu tenho certeza que você não mudou de canal. Nós continuamos com o Dr. Laír Ribeiro. E o Laír iniciou o programa falando sobre algumas coisas, agora vai ficar mais interessante ainda. Você quer ver uma coisa engraçada? O que é normal de laboratório, Laír? Porque assim, ó, na medicina a gente não tem aula sobre isso. A gente vai aprender com outro, com cada um, com um. Certo. Isso é uma questão estatística. É o seguinte, quando você chama, a palavra normal na estatística significa uma média com 2 desvios padrões para cada lado, traduzindo isso em miúdos. Quando você faz o normal em estatística, sobra 2,5% para um lado, 2,5% para o outro. Ou seja, quando você faz um exame de sangue e vem que é normal, o laboratório tem um banco de dados onde ele compara com aquele banco de dados. Ali tem gente doente, ali tem gente sã, ali tem gente jovem, ali tem gente idosa, ali tem de tudo. Então, quando você fala, o meu sangue está normal, não necessariamente, do ponto de vista médico, ele está ótimo. Nós, na medicina, temos que trabalhar com o que é ótimo e não com o que é normal. Então, aquilo que é desejável, eu quero estar no extremo direito. Aquilo que é indesejável, eu quero estar no extremo esquerdo. Vou dar um exemplo. O chumbo normal é de 1 a 8. Não, para mim, o meu chumbo tem que estar 0, pô. Quer dizer que agora eu estou com 0 de chumbo, eu vou fazer suplementação com chumbo, só faltava essa. Não, o meu é 0. Eu não tenho culpa que a população esteja contaminada com chumbo. Por isso que o normal da estatística, quando faz o exame, é que o chumbo seja de tanto a tanto. O ser humano não é para ter chumbo no corpo. O chumbo tem que ser 0. Enquanto ele não tiver 0, eu não dou alta no paciente. Essa é uma das dificuldades quando a gente começa a falar com o paciente, Laír, porque o paciente chega com a bateria de exames, né? Sim. Diz assim, não sei quantos olharam, disseram que está tudo normal. Daí a gente tem que começar a explicar. Aí você começa a mostrar os pontos. Quem é que faz exame no Brasil? Geralmente é doente. Nós estamos falando da média de normal dos doentes. Dos doentes. Não dos sadios. Exatamente isso. E hoje em dia, Laír, para modulação, existe um upgrade no exame. Muito grande. Porque antigamente se trabalhava com sangue. Hoje o ideal é saliva. Por quê? Porque na hora que você vai medir no sangue, você centrifuga o sangue e separa o plasma das hemácias. E o hormônio vai junto com a hemácia.
E aí, quando você mede ele está baixo. E aí você suplementa, continua baixo. Você suplementa, até você saturar todas as hemácias para poder ele subir no plasma, aí a pessoa já está com excesso de hormônio. Então, para monitorar, tem que ser a saliva. E, por exemplo, o cortisol. Você vai medir o cortisol para saber o quanto que essa pessoa tem de estresse. Se você mede o cortisol lá no laboratório, a pessoa levanta, dirige, enfrenta o trânsito, briga com a recepcionista, a enfermeira tem dificuldade em pegar a veia. Quando você pega aquele cortisol, por exemplo, não vale nada mais, porque você não sabe o que é um cortisol basal. Agora, quando você faz na saliva, depois que você acorda, antes que você levanta, você cospe num tubinho. Fechou, mandou para o laboratório. Aquilo ali é o seu cortisol basal. É depois de uma noite de sono, agora você está medindo. Aí o médico vai dizer, bom, seu colesterol está normal, seu cortisol está normal, está alto, está baixo, entendeu? A diferença é muito grande, muito grande. Isso é muito interessante, porque assim, ó, eu fazendo a minha suplementação, sim, eu fazia a medição sanguínea. Certo. Né? E você pegou meu exame de há um mês e pouco atrás. Foi verdade. Né? E tinha assim, excesso lá, né? Estava excesso. Estava né? excesso, então, é verdade. É justamente essa já diferença. é o exemplo típico, né? Porque outra coisa que o pessoal não se dá conta é que moléculas muito grandes não passam na saliva. Né? Então o cara mede no sangue e vê, testosterona total, que nem apareceu em programa de televisão, achei uma graça aquilo. Né? Dizendo, não, fulano de tal não precisa suplementar. Daí mostrou um velhinho todo ruim que dizia que estava com dor no ombro por causa da suplementação. Não tem nada a ver a testosterona com a dor no ombro. Nada, pelo Daí, contrário. De forma pejorativa, o vovô super-homem, que apareceu o Dr. Life malhando lá, qual é o vovô que não queria ser super-homem? É verdade. Para começar. Tem 73 anos. 70 e tantos anos. Né? Tem o outro, aquele, o Robert, o Bob Del Montec, né? Que com 80 e tantos estava com um físico invejável. Então, o que tem de pejorativo isso? Quer dizer, nada, eu preciso envelhecer? Eu não quero envelhecer. Né? Laír, quando é que a gente começa a pensar em fazer modulação na mulher, por exemplo? Infelizmente, cada vez mais cedo, porque a mulher hoje ela começa a tomar pílula aos 14, 15, 16 anos. Com 10 anos de pílula, você pega uma moça com 25 anos, ela já está menopausada há 10 anos. Porque uma mulher que está tomando pílula, ela está bioquimicamente menopausada. Os hormônios dela estão todos baixos, principalmente a progesterona. Então, você está vendo que uma pessoa hoje, uma mulher de 25 anos, uma jovem, quer engravidar, ela tem que fazer tratamento de fertilidade para engravidar. Por quê? Ela atrofiou o ovário dela durante 10 anos. E o hormônio mais importante para engravidar é a progesterona, que a própria palavra já diz do latim, progestare, a favor da gestação. Quando a mulher não tem quantidade suficiente de progesterona, ela não mantém a gravidez, ela primeiro ela não ovula, segundo, ela não engravida. E terceiro, se engravidar, ela perde o bebê, principalmente no primeiro trimestre, porque precisa de progesterona para segurar o bebê no útero. Então, essas mulheres que estão fazendo inseminação artificial, muitas delas não precisariam, é desnecessário, se elas tivessem feito o tratamento com a progesterona bioidêntica. E aí, os colegas que fazem meu pós-graduação comigo e começam a usar a progesterona no consultório, eles começam a me levar notícias de mulheres que engravidaram, que vinham trabalhando com problema de fertilidade, e de repente, com 3, 4 meses na progesterona bioidêntica, engravidam. O gozado, né, Léo, que a gente sempre fala é o seguinte, quando você fala em fazer modulação, o pessoal diz, cuidado que o hormônio dá câncer. Quer dizer que usar o 17-beta-estradiol, que é o hormônio que ela tem, é problema. Usar a progesterona que ela tem é problema. Agora dar o etinil, que não é dela, o acetato de medroxiprogesterona, que não é dela. É altamente cancerígeno, isso está liberado. Você vê menina de 14 anos fazendo uso de pílula. Isso está liberado. E a Organização Mundial de Saúde, recentemente, classificou a pílula anticoncepcional cancerígena no mesmo grau de tabaco. Igualzinho. Mas ninguém fala nada, né? Grupo igualzinho, mesmo risco. O risco de uma pessoa que fuma e de uma mulher que toma anticoncepcional oral, o risco de câncer classificado pela Organização Mundial de Saúde é o mesmo. Ou seja, é um cancerígeno. E o anticoncepcional, aquele intradérmico? Depende do que foi implantado. Se foi implantado bioidêntico, o estrago é menor do que se foi implantado não bioidêntico. Eu digo menor pelo seguinte, porque a mulher o corpo dela tem uma inteligência, ela tem um ciclo.
E isso aí é muito debatido, mas eu sou da escola a favor de que a mulher deve menstruar quando ela está no período de menstruar, porque ela faz uma limpeza. Da medicina chinesa, a menstruação é uma desintoxicação, a mulher desintoxica. Existem escolas hoje que não deixam a mulher mais menstruar e acham que estão fazendo uma grande coisa. Na minha opinião, estão errados, na minha opinião. É porque a natureza faz com que aquilo saia, né? A mulher tem, aquilo ali é uma inteligência. Claro, existem casos onde a mulher tem uma tensão pré-menstrual tão grande que ela não está brigando com o marido e está perturbando os filhos, que talvez naquele caso, por um período de tempo, o médico pode escolher e dizer, nós vamos deixar você 4 meses sem menstruar, para você acertar a sua situação em casa. E aí isso aí até é aplicado. Mas fazer uma moça de 20 e poucos anos não menstruar mais é complicado. Eu noto uma dificuldade, viu, Lair? Inclusive assim, dos colegas, de entender a progesterona. Pois é, porque pelo seguinte, o erro está nós temos um livro de fisiologia chamado Guyton, e nós temos um livro de farmacologia chamado Goodman-Gilman. Esse erro foi institucionalizado na área médica, porque o Guyton e o Goodman-Gilman tiveram esse erro por 30 anos lá. Porque eles misturaram, eles puseram o progestágeno e a progesterona dentro da mesma classificação. Então, era considerado sinônimo. Progestágeno parece que é um parecido, mas não é progesterona. Como dizia o Tim Maia, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o médico, quando ele fala de progesterona, na maioria das vezes, eu digo 99%, ele está falando de progestágeno. Então é muito comum um colega chegar num dos meus cursos e dizer, Laíra, a minha experiência com progesterona não é boa. E eu digo para ele, eu sinto dizê-lo, mas você nunca trabalhou com progesterona na vida. Você trabalha com a progestina, o progestágeno, e você pensa que é progesterona. Quando você começar a usar a progesterona, você vai levar um susto. O progestágeno engorda, a progesterona emagrece. O progestágeno causa câncer, a progesterona é anticâncer. O progestágeno retém líquido, a progesterona é diurética. O progestágeno causa depressão, a progesterona é antidepressiva. Quer dizer, assim vai. Entendeu? É tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Para mim, que sou leiga, dá para a gente entender onde está o progestágeno e a progesterona? É o seguinte, como a indústria farmacêutica não quer colocar no mercado a progesterona porque não pode ter patente, porque é feito pelo ovário, eles criam um parecido. O progestágeno é o similar. Só que ele é parecido, mas ele não tem a mesma função. Quando ele chega no receptor da progesterona, ele até que encaixa, mas ele encaixa mal. É como se você pegasse e fosse abrir a sua casa com uma chave que não é da sua casa. Mas dá para quebrar o galho, sabe? Você empurra, aperta assim, aí de repente abre. Mas aí estraga a chave, estraga a fechadura. É mais ou menos isso que acontece. Você usa uma chave que não é para aquela fechadura. Você acaba estragando a fechadura. Entendeu? Faz sentido? Muito. Tá bom. E tem outra confusão grande, Leir, que é de progesterona com quem já está na menopausa e progesterona com quem tirou o útero, que não tem nada a ver, né? Porque é o seguinte, antigamente a pessoa usava o remédio que é o conjugado equino, que é o remédio que vinha da urina da égua, PREM. Não serve nem para a égua, só se ela estiver grávida. Se você der para a égua não grávida, faz mal. Então isso era colocado e tem aí na farmácia para vender até hoje, tem muita gente que toma, infelizmente. Esse remédio, ele causa câncer de útero. Aí descobriu-se que o progestágeno, e a progesterona também, não deixa ter câncer de útero. Então, quando a mulher ia tomar o hormônio de cavalo, o médico passava o progestágeno para não deixar ter câncer de útero. Só que o progestágeno causa câncer de mama. É mais ou menos assim, você chegava no meu consultório e eu perguntava assim, doutora Ana Paula, a senhora prefere câncer de útero ou câncer de mama? Só tem opção, entendeu? Então o que acontecia? Você queria tomar o remédio, que dava câncer de útero, eu lhe dava um progestágeno para não ter câncer de útero. Quando o seu útero era removido, aí eu falava assim, eu tenho boa notícia para você. Agora eu posso tirar o progestágeno, porque não tem jeito de você ter câncer de útero sem útero. Então ficou na cabeça do estudante de medicina que a mulher sem útero não toma progesterona, porque se chama progestágeno de progesterona. Então, quando um médico encontra um colega receitando progesterona para uma mulher sem útero, ele fala, isso é um crime. Como é que você pode dar se ela não tem útero? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela tem receptor para progesterona no cérebro, tem no coração, tem no fígado, tem em todos os lugares do corpo da mulher. Então,
Não é só no útero, não é Não, só. e eu posso até testemunhar aqui de que há 1 ano e meio depois que eu comecei a usar progesterona bioidêntica, Sim. minha vida mudou, é muito melhor. Que bom, mas é isso A gente mesmo. emagrece, fica mais ativa. Mais ativa, né? Dorme melhor. Dorme melhor, não tem depressão. Isso, a vida muda. Muda mesmo. Eu uso progesterona Ah, e posso te garantir que assim, ó, é fantástico. O objetivo do homem é diferente, né, Laís? É para impedir aromatase, Isso, assim, exato. cofa-redutase e tal. Mas o que faz dormir é uma delícia. é uma maravilha. E A mulher, anticancerígeno, geralmente, né? a paciente fala assim, doutor, eu nunca dormi tão bem na minha vida. Muito obrigado. Por isso que a gente recomenda passar na hora de deitar, porque o único efeito colateral seria uma pequena sonolência. E na hora de dormir é ótimo. No dia Mas se eu acorda. esqueci de usar à noite, não tem problema eu colocar de manhã? Não tem problema. Tá, eu não tem às vezes problema. ficava preocupada. Não tem problema. De jeito nenhum. Outra coisa interessante, Laís, é assim, ó, a gente nota que as mulheres que têm esse desequilíbrio hormonal, Ah, e muito disso, por exemplo, eu atendo muitas mulheres hoje em dia, eu sou cirurgião plástico, então chega a mulherada se queixando do que, inclusive da família, né? A minha menstruação está excessiva, Pois eu estou engordando. Menstruação excessiva é falta de progesterona. E muitas vezes associada, como tu falou, à tireoide, né? É tireoide também. Também. Estou engordando, Tá né? certo. Subo a escada, fico ruborizada. É isso mesmo. E que muitas vezes É o pessoal outro só trata problema, uma porque coisa. a tireoide também é uma glândula muito mal entendida na medicina. O nutriente mais mal entendido que tem na medicina chama-se iodo. É uma coisa absurda, porque a gente não aprendeu nada na faculdade e é uma coisa impressionante, porque você ingere metade do iodo que a sua mãe ingeria na sua idade. Nos últimos 30 anos, a concentração de iodo caiu 50% dos nutrientes. Está faltando iodo no corpo das pessoas, entendeu? E a pessoa tem erradamente o conceito de que iodo destrói a tireoide. Iodo radioativo destrói a tireoide. Aliás, é um absurdo você tratar muitas vezes um nódulo da tireoide com iodo radioativo. Porque o iodo radioativo destrói a tireoide e destrói os ovários. Porque os ovários também são ricos em iodo. Quando eu aplico numa jovem iodo radioativo, eu estou acabando com a tireoide dela e estou também destruindo os ovários dela. Essa pessoa vai ter menopausa muito mais cedo, ou às vezes já vai menopausar depois do tratamento, vai ter dificuldade em engravidar, porque não vai ter óvulo mais. Você viu as consequências? Porque a pessoa pensa assim, iodo é só na tireoide. A tireoide, a pele, a mama, o ovário, a próstata, o estômago, o esôfago, todos dependem muito de iodo. Entendeu? Esse casamento, né, Lair, que a gente começou e que tu disse porquê de modulação, Sim. isso é muito importante, né? Eu canso de pegar mulheres, Lair, Sim. que assim, que chegam lá com essas queixas realmente. Sabe que até esse contato que a gente teve, até eu começar a estudar isso aí e aprender com você, Sim. me chegavam aquelas gordinhas para fazer lipoaspiração, Sim. tá? E diziam assim, doutor, eu não como nada, doutor. Você achava que elas eram mentirosas? Eu achava. Eu baixava a cabeça, assim, continuava escrevendo e dizia assim, e pensava, né? Ô, gordinha mentirosa. Mas assim, a diferença que a gente nota quando você começa a suplementar, quer dizer, que você equilibra não só os hormônios dela, mas que equilibra a tireoide dela, não tenha dúvida. muitas vezes não precisa nem fazer mais nada. Muitas vezes. A mulher que tem hipotireoidismo subclínico, que o médico não consegue fazer o diagnóstico, porque entre aspas, os exames tireoidianos no sangue estão normais, que não quer dizer nada, que eu posso ter todos os outros exames normais e a pessoa ter hipotireoidismo, ela vai de médico para médico para médico e fala, eu não como nada, doutor, eu engordo. E o médico fala, não, você está mentindo. A mulher que tem hipotireoidismo, só dela cheirar a comida, ela engorda. Só de cheirar a comida. Eu sei disso, eu tenho. Entendeu? E eu era uma que era muito julgada na família, que achavam que eu não gostava de comer. Eu gosto de escutar o verbo conjugado no passado, não é? Eu era. Você vê que bonito? Quando a pessoa superou, ela começa a conjugar o verbo no passado. Eu era, eu fui, era assim, entendeu como é? Coisa boa, né? Mas eu acho que esse é o segredo e a parte inteligente, né, Laíra? Porque em casa também, como eu era muito contra muitas coisas que hoje em dia eu mudei completamente, claro, fui estudar, né? Porque a gente, como médico, muitas vezes é contra sem saber o porquê. Eu escutei falar. Eu digo, médico não pode dizer escutei falar. É ciência. Onde é que está escrito?
Isso que o Lair faz, sabe, Ana? Ó, tem trabalho aqui, publicado lá, tá. E onde é que está o outro que diz que faz mal? Ah, eu escutei falar. Escutou falar? Escutei falar não, né? Escutei falar é péssimo. Olha, nós vamos interromper mais uma vez, infelizmente, mas você não saia daí, que nós vamos falar um pouquinho sobre modulação hormonal masculina, que eu acho que é uma coisa importante também. Já... Olha, o assunto é mais do que atual, você já viu em programa de canais abertos aí, já viu sair em capa de Veja, tá? Sempre controverso, porque infelizmente tudo que é novo é controverso, o pessoal muitas vezes é contra, sem saber por que é contra, que era o meu caso, né? Ah, eu sou contra. Você é contra por quê? Não, porque eu trabalhei não sei aonde, trabalhei em UTI, sou contra o hormônio. Você é contra, por quê? Ah, porque eu escutei falar, meu amigo, escutei falar para quem faz medicina, é conversa de comadre. Olha, nós estamos falando hoje com o Dr. Lair Ribeiro. Aqui você tem como adquirir esses DVDs, que são muito interessantes. Quem quiser ter uma noção e quem quiser saber um pouco mais sobre modulação feminina, modulação masculina, que é isso que o Lair explicou, que é uma reorganização entre os hormônios, não uma coisa só, não é dar um hormônio só ou outro só, né? Mas é fazer com que eles trabalhem em conjunto. E tem o telefone, inclusive, tá? Que é 11, que é de São Paulo, 3889-0038. Eu estou indicando para vocês pelo seguinte, eu comprei todos os DVDs. E o meu lazer hoje em dia, e o pessoal que convive comigo na clínica sabe disso, o pessoal da família também sabe. Eu tenho no meu quarto, como eu moro numa casa associada à minha clínica, entre um paciente e outro, eu vou lá e boto o DVD do Lair e fico assistindo. Então, eu posso indicar, porque assim, ó, eu sou usuário, da mesma forma que, como eu indico para vocês modulação, bom, eu perdi 18 quilos com isso. E quem está comigo no dia a dia, quem está comigo na academia, sabe a diferença que fez isso. Nós falamos bastante sobre modulação feminina. Lair, quando é que o homem deveria começar a se preocupar com os hormônios? Eu gostaria de começar, Miguel, falando sobre o aspecto da testosterona. Eu digo sempre o seguinte, testosterona é também um hormônio sexual, mas ele é muito mais que sexual. O órgão que mais tem receptor para testosterona é o coração. Quer dizer, o cara que está com dificuldade de subir escada é porque ele está com problema de testosterona, na maioria das vezes. Dos ossos, os músculos, o cérebro. O homem, quando começa a perder testosterona, e tem homem aí com 35 que já está perdendo, ele começa a tropeçar em manequim no shopping e pedir desculpa. Ele começa a ter dificuldade de estacionar o carro, começa a bater com para-choque, porque ele perde essa noção tridimensional do pensamento. O homem tem um pensamento tridimensional bem elaborado. Ele tem noção de norte, sul, leste, oeste. Isso é característica masculina. E isso é a testosterona que dá. Ele perde a habilidade de fazer conta de cabeça, ele tem que usar a maquininha. Isso é a parte não sexual. A parte sexual, a testosterona, ela interfere na ereção, na libido, na orgasmo, na ejaculação. E o homem pode ser comprometido com um desses ou todos juntos. Ele pode chegar no consultório e falar, ó, eu não tenho mais vontade, mas se pintar o clima eu tenho ereção. Eu tenho vontade, mas não tenho ereção. E assim por diante. E isso acontece às vezes, o segredo é medir. Porque eu pego jovens de 30 anos de idade que estão com a testosterona baixa. E eu já peguei indivíduos de 75 anos de idade com a testosterona normal. Isso varia muito da alimentação, que tipo de comida a pessoa come, que tipo de óleo ela usa na cozinha, faz uma diferença enorme, entendeu? Se ela usa soja ou não usa soja, o óleo de soja para o homem é um problema seríssimo, também para a mulher, mas principalmente para o homem, porque ele é muito feminilizante, ele tem muito hormônio feminino. Então, na casa onde cozinha com soja o tempo todo, o óleo de soja, o homem começa a perder a testosterona. E ele perdendo a testosterona, ele perde a autoconfiança, ele perde a capacidade de decisão, ele chuta o pau da barraca, ele quer vender tudo que ele tem, ele não quer se preocupar com mais nada, ele não quer construir nada novo. Quando você pega um paciente que está com deficiência de testosterona e você faz a modulação com a testosterona bioidêntica,
surge uma outra pessoa na sua frente. É impressionante a diferença, a resposta, e não é só da parte sexual, não. E eu sempre digo o seguinte, sempre que você for fazer uma modulação com testosterona num homem, você tem que tomar cuidado da dinâmica do casal, porque um casamento que não tem sexo há 10 anos, e de repente você modula o homem e ele começa a ter ereção toda manhã, isso pode perturbar o relacionamento. Então ele tem que, eu sempre digo, você quer fazer isso, continuar casado, traga sua esposa para também fazer a modulação, porque senão você cria uma dinâmica que não é favorável dentro do casamento. E existe uma tendência do homem, eu estou te falando isso porque assim, a gente faz cirurgia masculina há muito tempo. Sim. Né? Diminuiu bastante hoje em dia esse negócio de machismo e tal, porque eu não vou fazer exame, que imagina. Mas a gente sabe que a menopausa ou a andropausa masculina, ela acontece antes do que da mulher, normalmente. Bem antes, bem antes. A mulher acontece tudo entre os 45 e 55, é a média, né? No Brasil, a mulher entra na menopausa aos 52 anos, média. O homem não, ele começa devagarinho já aos 35, ele vai caindo, 3 vezes por semana, 2, é uma por mês, é uma por ano, que beleza, é hoje. Entendeu? Mais ou menos assim. O cara não ovula, né, Laer? Então, como não ovula e não tem essa alteração de menstruação, o cara acha que é normal. Né? Olha, a gente pega seguido também, cada vez mais seguido, gurizada nova, até porque assim, quando se fala em modulação masculina, tem que se diferenciar do que o pessoal costuma usar de bomba, né? Que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Esses anabolizantes que são usados, eles não são bioidênticos, eles podem causar danos hepáticos, eles podem causar danos de atrofia testicular, eles têm uma série de efeitos colaterais que devem ser evitados. Então, quando nós falamos de testosterona, um médico que não está treinado, porque isso, gente, você tem que procurar, você que está nos assistindo, você tem que procurar alguém que entenda do processo, que estudou isso, porque isso é uma especialidade, você saber trabalhar com os hormônios, não é qualquer médico não, porque a pessoa que não tem experiência não vai poder te ajudar em nada, tem que ser alguém que esteja, que geralmente o médico que está trabalhando nisso, ele ou ela também faz, porque é a única especialidade médica que eu conheço que todos os especialistas também são pacientes. Também fazem parte. Geralmente começa assim, o médico faz nele mesmo, vê o resultado espetacular que é, e aí começa a fazer nos familiares, e começa a fazer nos clientes, e tem toda essa revolução. A gente tem a felicidade, viu, Ana, que algumas vezes, como a gente foi fazer curso com o Lair e tal, né? E, na verdade, eu sou... Você, inclusive, foi para os Estados Unidos, fez congresso. Isso. Sei, o Vitor. Mas eu tenho a felicidade de que alguns pacientes tu indicou para o Vitor, né? Certo? Que o paciente liga para o Lair, quer dizer, caminho. Isso hoje em dia para nós eu vou botar no currículo, né? Caminho O Vitor vai botar no currículo. Porque mas vocês sabem fazer, então, não é brincadeira, vocês são alunos extremamente dedicados. Hoje, você é mais do que aluno, eu acho que o know-how que vocês adquiriram em 1 ano e 2 meses que vocês estão fazendo curso comigo, já é outra, você não precisa de mim mais. Foi uma outra faculdade. Eu treino as pessoas assim, os médicos, para eles ficarem independentes. Não tem guru, não tem nada disso. Você sai de lá sabendo o que eu sei ou até mais. Se for vai ser difícil, né? Vai ser difícil. O conhecimento geral do Lair, eu não estou rasgando seda, não. Você já sabe que eu trouxe inúmeros colegas aqui e os que são realmente, vamos dizer assim, fora do normal. Eu tive alguns na faculdade e a gente faz questão de falar porque é com conhecimento de causa, né? Então, é uma felicidade porque, como o Lair falou, a gente começou a fazer o tratamento na gente mesmo. Isso, mas esse aqui é o melhor jeito. E uma coisa que é importante a gente falar é que também, como todas as especialidades, tem gente que faz não da maneira correta, né? Como em toda profissão, né? Na minha área de implantodontia tem então, gente que faz só para fazer um cursinho de fim de semana. Exatamente. Na verdade, tem que fazer o pós-graduação. Então, tem que fazer a gente você vê, procurar quem realmente estão lá comigo há 14 meses. E você pode perguntar para o Miguel, a gente não perde tempo, né, Miguel? Não. 9 horas começa, vai até às 18, 9 horas começa, não perde um segundo lá, né? O tempo todo está aprendendo, né? E é o tipo da coisa, Lair, que não vale a pena a gente perder. Sabe que normalmente, ainda mais médico mais velho, eu cheguei a comentar isso aqui, a gente deu uma aula no Congresso Brasil e Estados Unidos de Cirurgia Plástica e me pediram para falar sobre modulação. Eu tenho essa aula pronta, inclusive, que bonito. Tá? E o interessante foi o seguinte, Lair, porque eu dei metade da aula e eu parei e falei o seguinte, olha, que não é o normal em cirurgia plástica, né? Uma sessão plenária deixam só o membro titular, que é o professor da especialidade falar.
Falou, eu pedi autorização para o colega tal, e quem vai falar agora o restante da aula é meu filho, que é o meu médico. Sim. Lá ele não saiu ninguém da sala. Certo. Em congresso a gente está acostumado que quando sobe um médico mais novo, os médicos mais velhos, né, olham assim, o que esse guri vai falar, tal, não sei o quê. Lá ele não saiu ninguém da sessão. Que bonito. E o pessoal ficava grudado na tela para ver Mas o que o estava bacana, passando. eu observo todo mundo, né? Eu observo o Vitor quando ele está dentro de sala de aula. Eu percebi quando ele chegou e ele hoje, né? Você vê que o brilho do olho dele mudou. Ele hoje é uma pessoa extremamente apaixonada pela medicina. Eu percebi essa evolução nele nesse ano e pouco, como é que ele foi se encantando com o processo, entendeu? Até a apresentação, isso é muito bonito. Para atender paciente. Acredito. Até isso tem muito a ver do que a gente fez lá na... Que bonito. Pois é. Eu está aqui em Porto Alegre, né? Trabalhando comigo ali, graças a Deus. E é meu médico. Beleza. Eu queria aproveitar que tu é cardiologista, tá? Sim. Porque existe uma confusão também no aspecto de testosterona coração. Sim. Né? Tem gente que acha que prejudica usar. A testosterona é, na realidade, um hormônio, sobretudo cardíaco. Ela provoca vasodilatação coronariana, ela é usada no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva, com sucesso, entendeu? Ela é usada na prevenção de angina, com sucesso. E eu vou te dizer, eu não tenho nada no coração, mas se eu tivesse, eu andaria no bolso com uma testosterona sublingual mais do que um isordil sublingual, entendeu? Do que uma nitroglicerina, porque o efeito é espetacular, tanto do ponto de vista de dilatar a coronária, quanto do ponto de vista de aumentar a contratilidade cardíaca. A nossa cardiologia está muito complicada, porque a gente tem muito remédio que é veneno na cardiologia e está prejudicando. Eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos, fui diretor executivo, cheguei a vice-presidente da Novartis, na época, Ciba Corporation. Então eu trabalhei 8 anos e meio na indústria farmacêutica. E eu estava, quando foi lançado a estatina no mundo, quem lançou a estatina foi... Como gostam de usar isso, né? Quem lançou a estatina foi a Merck Sharp & Dohme, com o Mevacor, que é a lovastatina. E eu era o diretor médico da Merck. Então eu tenho conhecimento de causa. Eu sei como é que funciona. E hoje existe um exagero muito grande no uso da estatina, porque a estatina, antes de baixar o colesterol, ela baixa uma coisa chamada coenzima Q10, que você não consegue viver sem ele. Então, as pessoas que tomam estatina, que não estão tomando coenzima Q10, elas têm fadiga, elas têm dor muscular, elas têm dificuldade de locomoção, entendeu? Elas começam a ficar deprimidas. E isso é por falta de coenzima Q10, que a cardiologia, por incrível que pareça, ainda não descobriu isso. Isso está no mundo inteiro, é uma coisa fabulosa, é um suplemento, não existe geração de energia, de ATP no corpo sem coenzima Q10, e a maioria dos médicos ainda não sabe como trabalhar com coenzima Q10, que você conhece muito bem. Né? Como chega a gente, Lair, com suplemento, quer dizer, suplemento com medicação, sendo Sim. medicado com estatinas, né? É impressionante. E dor articular, perda de massa muscular, isso, depressão. Tudo isso. Gente que ia para cirurgia olha, não tem nada a ver com a minha área. Eu tenho casos de colegas médicos que desenvolveram rabdomiólise, que o músculo vai desintegrando, a pessoa não levantava mais. Não levantava mais. Você tira o medicamento, introduz proteínas, etc., e a pessoa volta à vida. E coenzima Q10, que é o principal. E o engraçado, né, é assim... assim como testosterona e os outros hormônios, a gente escuta o paciente chegar na clínica e dizer assim, não, olha aqui, ó, o hormônio, ou eu fui consultar, o cara bateu nas minhas costas, eu disse, não, bem-vindo aos 50. Ele falou, pô, quase quis bater no cara, que história de bem-vindo aos 50? Quer dizer que eu tenho que estar... Não, sabe o que eu falo? Eu falo depressivo? Assim, olha só, você vai no oftalmologista, você tem 80 anos, você vai no oftalmologista, você fala, doutor, não estou enxergando bem. Aí o oftalmologista não bate no seu ombro e diz, ó, isso é velhice. Não, ele vai te dar um óculos, você vai sair de lá com a visão 20/20, igual de um jovem. Tá? Você está com problema de pâncreas, você está com diabetes, você não chega com 80 anos e fala, estou com diabetes, você fala, vou te dar uma glicemia de 125. Não, vai te dar uma glicemia de 99. Ora, quando você está com o seu testículo velho e quando você está com o seu ovário velho, você também devia receber a mesma atenção, né? Eu faço modulação com testosterona em mim mesmo, tem 15 anos, eu comecei aos 52, tem 15 anos, vou fazer 68. Tem 15 anos que eu faço modulação em mim mesmo. E eu notei em mim toda a diferença. Eu estou aqui hoje, amanhã eu estou dando aula aqui,
Amanhã à noite, sabe onde é que eu estou? Em Belém. Eu vejo o Lair ficar 12, 14 horas de pé dando aula. Dando aula, sem problema nenhum. Impressionante. E eu sou testemunha disso, porque eu uso em mim também. Né? Então, nas cirurgias facilita. Nossa. Não tem, Lair, sabe como é que eu acordava antes? Eu deixava do lado da minha cama, eu deixava um Red Bull para quando me chamavam que tinha chegado o paciente, eu abria a geladeirinha, tomava o Red Bull, esperava começar a fazer efeito para levantar. Né? Entendeu? E já levantava meio, né? Porque tinha dormido mal de noite. Tinha dormido mal. Estava gordo, né? Mesmo fazendo exercício e tal, engordando normalmente, como todo mundo que vai envelhecendo. É o raio do normal. É o normal. Eu sempre digo o seguinte: envelhecer é normal? Ter câncer com envelhecimento também é normal. Não é saudável só, né? Não é saúde. Então, o que modifica esse tipo de medicina, que não é nova, Ana, isso aí tem mais de 30 anos, né, que o pessoal está fazendo direitinho, é que quando o médico tem que se dar conta que tem que voltar para estudar... Os taoístas, há mais de 1000 anos atrás, convidavam as mulheres grávidas para urinar na praça, tinha um lugar onde elas urinavam. Eles pegavam aquela urina, deixavam aquilo evaporar, pegava aquilo, levava para os reis, para as rainhas. Só o pessoal da realeza tinha direito àqueles hormônios, entendeu? Porque era o quê? Era hormônio bioidêntico. Era exatamente um bioidêntico. E aí que começou, há mais de 1000 anos atrás. Quer dizer, a coisa é antiga. Bom, deixa eu dizer uma coisa. Infelizmente, sou sempre eu que atrapalho aqui, termino o programa. Não, mas nós vamos fazer mais um programa ainda com o Dr. Lair depois. Eu quero agradecer o Dr. Lair por estar aqui hoje conosco e falar para você que fique tranquilo. No próximo sábado vai ser o Dr. Lair continuando esse assunto. Porque como esse assunto é maravilhoso, a gente até quer agradecer a tua disponibilidade de gravar 2 programas conosco, tu é muito gentil sempre conosco. Obrigado. Então, eu vou acabar o programa, não fique chateado comigo, vai estar no nosso site sempre, como nós já temos 2 programas do Dr. Lair no nosso site, né? Quando você tiver curiosidade, vai lá, acessa. Agradecer quem fica enviando para os amigos, para o exterior, a gente recebe inúmeros e-mails do exterior, então continuem, né? A gente adora a sua companhia todo sábado e a gente se encontra no próximo sábado. Mas não se esqueça, entre no nosso site www.programavivamais.com.br, que vai estar esse programa, todos os outros, e sábado que vem a gente espera você para estar aqui conosco e com o Dr. Lair novamente aqui. Até mais!